Fala galera do canal NetGol, sejam todos bem-vindos. Hoje estaremos aqui para divulgar a tabela completa do Brasileirão 2020. Brasileirão que começa no dia 3 de maio e vai até dia 6 de dezembro aí, para a galera que é amante do futebol possa curtir mais um campeonato de primeira, o Brasileirão 2020. Bom, temos aqui 20 clubes, são eles: Atlético Paranaense, Atlético de Goiás, Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo e Bragantino, Ceará, Corinthians, Coritiba, Flamengo, Fluminense e Fortaleza, Goiás, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, São Paulo, Sport Recife e Vasco da Gama. Esses são os 20 clubes que vão tentar aí o título de campeão brasileiro do ano de 2020. Então vamos conferir aqui a tabela completa de todos os jogos do Brasileirão 2020. Bom, primeira rodada, dia 3 de maio, já teremos um super jogo aqui entre Flamengo e Atlético Mineiro, Botafogo e Bahia, Palmeiras e Vasco, Santos e Bragantino, Corinthians e Atlético de Goiás, Grêmio e Fluminense, Sport e Ceará, Coritiba e Internacional, Fortaleza e Atlético Paranaense e Goiás e São Paulo. A primeira rodada no dia 3 de maio para você aqui na tela. Segunda rodada, no dia 10 de maio teremos Fluminense e Palmeiras, Vasco e Sport Recife, São Paulo e Fortaleza, Bragantino e Botafogo, Atlético Mineiro e Corinthians, Internacional e Santos, Bahia e Coritiba, Atlético Paranaense e Goiás, Ceará e Grêmio e Atlético de Goiás e Flamengo. Portanto, no dia 10 de maio, a segunda rodada aí para vocês na tela. Terceira rodada, Fluminense e Internacional, Vasco e São Paulo. Isso no dia 17 de maio, hein, galera. Palmeiras e Goiás, Santos e Atlético Paranaense, Atlético Mineiro e Ceará, Grêmio e Corinthians, Bahia e Bragantino, Coritiba e Flamengo, Fortaleza e Botafogo, Atlético de Goiás e Sport Recife. 17/5, então a terceira rodada do Brasileirão 2020. Quarta rodada, dia 24 de maio teremos Flamengo e Grêmio, eita jogão, Botafogo e Atlético Mineiro, São Paulo e Bahia, Bragantino e Fluminense, Corinthians e Coritiba, Internacional e Atlético de Goiás, Sport Recife e Santos, Atlético Paranaense e Palmeiras, Ceará e Vasco e Goiás e Fortaleza. Quinta rodada, Clássico Carioca aqui, Flamengo e Botafogo no dia 31 de maio. Também no dia 31, Vasco e Grêmio, Palmeiras e Santos, Bragantino e Coritiba, Corinthians e Fortaleza, Internacional e Atlético Mineiro, Sport Recife e São Paulo, Atlético Paranaense e Fluminense e Ceará e Bahia, fechando aqui com Goiás e Atlético de Goiás, o clássico goiano. Sexta rodada, Fluminense e Vasco no dia 10/6, clássico carioca. Também no mesmo dia, Botafogo e Internacional, São Paulo e Corinthians, clássico paulista, Santos e Flamengo, campeão e o vice de 2019, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, o clássico dos Atléticos, Grêmio e Goiás, Bahia e Palmeiras, Coritiba, Sport Recife, Fortaleza e Bragantino e Atlético de Goiás e Ceará. Sétima rodada aqui para vocês na tela, dia 14 de junho aqui, 14/6, Fluminense e Atlético de Goiás, Botafogo e Coritiba, Palmeiras e Inter, Vasco, Santos e Vasco, né? Atlético Paranaense e São Paulo, Grêmio e Sport Recife, Bahia e Flamengo, Atlético Paranaense e Bragantino, Ceará e Fortaleza, o clássico dos
Ceará, clássico cearense, e Goiás e Corinthians fecham a rodada número 7. Rodada 8. Temos aqui no Maracanã Flamengo e Fortaleza no dia 17/6. Vasco e Atlético Paranaense, São Paulo e Fluminense, Bragantino e Palmeiras, Corinthians e Botafogo, Inter e Bahia, Sport e Goiás, Coritiba e Atlético Mineiro, Ceará e Santos, Atlético de Goiás e Grêmio. Nona rodada, galera, tá só começando. 21/6, Fluminense e Flamengo, Fla-Flu aqui para vocês na tela. Vasco e Atlético de Goiás, São Paulo e Bragantino, Santos e Atlético Mineiro, Corinthians e Palmeiras, o derby paulista, Internacional e Ceará, Bahia e Grêmio, Atlético Paranaense e Botafogo, Fortaleza e Sport, Goiás e Coritiba. 10ª rodada para vocês na tela, Fluminense e Corinthians no dia 24/6. Também no mesmo dia, Botafogo e Vasco, clássico carioca, Palmeiras e Sport, Santos e São Paulo, Sansão, clássico paulista, Atlético Mineiro e Bragantino, Grêmio e Fortaleza, Bahia e Atlético de Goiás, Atlético Paranaense e Coritiba, o Atletiba, clássico paranaense, Ceará e Flamengo, Goiás e Internacional para vocês aí na tela. 10 rodadinhas para você até o momento, tá só começando. 11ª rodada para vocês na tela, Flamengo e Goiás jogam no dia 28/6. Também no mesmo dia, Botafogo e Santos, São Paulo e Atlético Paranaense, Bragantino e Ceará, Corinthians e Bahia, Grêmio e Palmeiras, Sport Recife, Fluminense, Coritiba e Vasco, Fortaleza e Internacional, e fechando aqui com Atlético de Goiás e Atlético Mineiro. Vamos agora então para a 12ª rodada aqui na tela, dia 1/7, 1 de julho aqui, Fluminense e Coritiba. Também no mesmo dia, Vasco e Bragantino, Palmeiras e Flamengo, clássico dos milionários, né? Santos e Fortaleza, Atlético Mineiro e Grêmio, Internacional e São Paulo, Sport Recife e Corinthians, Atlético Paranaense e Bahia, Ceará e Goiás e Atlético de Goiás e Botafogo. 13ª rodada, Flamengo e Atlético Paranaense jogam no dia 5 de julho, 5/7. O campeão brasileiro contra o campeão da Copa do Brasil 2019, né? Botafogo e Fluminense, o clássico carioca, Palmeiras e Ceará, Bragantino e Corinthians, Atlético Mineiro e Vasco, Grêmio Internacional, Grenal, no dia 5/7, o primeiro Grenal do brasileiro, Bahia e Sport, Coritiba e São Paulo, Fortaleza e Atlético de Goiás, Goiás e Santos. Essa foi a 13ª rodada. A 14ª, que começa no dia 8 de julho, numa quarta-feira, Flamengo e Sport Recife, Botafogo e Palmeiras, São Paulo e Atlético de Goiás, Bragantino e Internacional, Corinthians e Santos, o clássico paulista, Grêmio e Coritiba, Bahia e Vasco, Atlético de Paranaense e Ceará, Fortaleza e Atlético Mineiro e Goiás e Fluminense. Essa foi a 14ª rodada, galera. 15ª rodada, domingo, dia 12/7, 12 de julho, aqui teremos Fluminense e Bahia, Vasco e Flamengo, clássico carioca aqui no dia 12/7, Vasco e Flamengo, Palmeiras e São Paulo, clássico paulista. Também no dia 12/7 teremos Santos e Grêmio, Atlético Mineiro e Goiás, Inter e Atlético Paranaense, Sport e Botafogo, Coritiba e Fortaleza, Ceará e Corinthians e Atlético de Goiás e Bragantino. 16ª rodada chegando, tá terminando o primeiro turno. Flamengo e Bragantino jogam no dia 19/7. Vasco e Fortaleza,
Palmeiras e Coritiba, Santos e Atlético de Goiás, Atlético Mineiro e Fluminense, Grêmio e Botafogo, Sport e Internacional, Atlético Paranaense e Corinthians, Ceará e São Paulo e Goiás e Bahia também jogam no dia 19/7 pela 16ª rodada. Pela 17ª rodada, que começa no dia 2 de agosto, 2/8, teremos Fluminense, Ceará, Botafogo e Goiás, São Paulo e Grêmio, Bragantino e Sport Recife, Corinthians e Flamengo, o clássico das maiores torcidas, Inter e Vasco, Bahia e Atlético Mineiro, Coritiba e Santos, Fortaleza e Palmeiras, Atlético de Goiás e Atlético Paranaense. 18ª rodada, penúltima do primeiro turno. Fluminense e Santos mede suas forças no dia 9/8, 9 de agosto. Também pelo mesmo dia, Vasco e Corinthians, São Paulo e Botafogo, Bragantino e Goiás, Atlético Mineiro e Sport Recife, Internacional e Flamengo, Bahia e Fortaleza, clássico nordestino aí, Atlético Paranaense e Grêmio, Ceará e Coritiba, Atlético de Goiás e Palmeiras. Agora sim, fechando o primeiro turno, no dia 16 de agosto teremos Flamengo e São Paulo, Botafogo e Ceará, Palmeiras e Atlético Mineiro, Santos e Bahia, Corinthians e Internacional, Grêmio e Bragantino, Sport Recife e Atlético Paranaense, Coritiba e Atlético de Goiás, Fortaleza e Fluminense e fechando aqui o primeiro turno, Goiás e Vasco da Gama. Esse foi o primeiro turno do Brasileirão 2020. Agora vocês vão ficar com as 19 rodadas do segundo turno do Brasileirão 2020. Bem, começando o segundo turno aqui, 20ª rodada, no dia 23 de agosto teremos Fluminense e Grêmio, Vasco e Palmeiras, São Paulo e Goiás, Bragantino e Santos, Atlético Mineiro e Flamengo, Inter e Coritiba, Bahia e Botafogo, Atlético Paranaense e Fortaleza, Ceará, Sport e Atlético de Goiás e Corinthians. 21ª rodada será no dia 30 de agosto, 30/8, começando com Flamengo e Atlético de Goiás, Botafogo e Bragantino, Palmeiras e Fluminense, Santos e Internacional, Corinthians e Atlético Mineiro, Grêmio e Ceará, Sport Recife enfrenta o Vasco, Coritiba enfrenta o Bahia, Fortaleza e São Paulo, Goiás e Atlético Paranaense. 22ª rodada, teremos aqui Flamengo e Coritiba no dia 13 de setembro, 13/9, Flamengo e Coritiba. No mesmo dia também teremos Botafogo e Fortaleza, São Paulo e Vasco, Bragantino e Bahia, Corinthians e Grêmio, Internacional e Fluminense, Sport e Atlético de Goiás, Atlético Paranaense e Santos, Ceará e Atlético Mineiro e Goiás e Palmeiras. 23ª, é isso aí galera, já temos aí mais de 13 minutinhos de vídeo e você está acompanhando todas as rodadas do Brasileirão 2020, a tabela completinha aqui com todos os jogos. 23ª rodada será no dia 20 de setembro, com Fluminense e Bragantino, Vasco e Ceará, Palmeiras e Atlético Paranaense, Santos e Sport Recife, Atlético Mineiro e Botafogo, Grêmio e Flamengo, jogaço. Bahia e São Paulo, Coritiba e Corinthians, Fortaleza e Goiás, e encerrando aqui com Atlético de Goiás e Internacional. 24ª rodada será no dia 27 de setembro, com Fluminense e Atlético Paranaense, Botafogo e Flamengo, o clássico carioca, São Paulo e Sport Recife, Santos e Palmeiras, o clássico paulista, Atlético Mineiro e Internacional, Grêmio e Vasco, clássico nordestino aqui também com Bahia e Ceará. Teremos Coritiba e Bragantino, Fortaleza e Corinthians, e clássico goiano com Atlético de Goiás e Goiás. 25ª rodada será no sábado, dia 3 de outubro.
Flamengo e Santos, o campeão e o vice brasileiro de 2019, se enfrentam aqui no dia 3/10. Também no mesmo dia teremos Vasco e Fluminense, o clássico carioca, Palmeiras e Bahia, Bragantino e Fortaleza, Corinthians e São Paulo, o clássico paulista, Internacional e Botafogo, Sport e Curitiba, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, Ceará e Atlético de Goiás e Grêmio. Rodada então 25 promete, hein, galera? 26ª rodada, que será no dia 14 de outubro, teremos Flamengo e Bahia, Vasco e Santos, São Paulo e Atlético Mineiro, Bragantino e Atlético Paranaense, Goiás e Corinthians ou Corinthians e Goiás, Internacional e Palmeiras, Sport Recife e Grêmio, Coritiba e Botafogo, o clássico cearense aqui entre Fortaleza e Ceará, e Atlético de Goiás e Fluminense. 27ª rodada será no dia 18 de outubro e teremos Fluminense e São Paulo, Botafogo e Corinthians, Bragantino e Palmeiras ou Palmeiras e Bragantino, Santos e Ceará, Atlético Mineiro e Coritiba, Grêmio e Atlético de Goiás, Bahia e Internacional, Atlético Paranaense e Vasco, Fortaleza e Flamengo, e fechando aqui Goiás e Sport pela 27ª rodada, dia 18/10. 28ª rodada começa com Flamengo e Fluminense, o Fla-Flu, no dia 21 de outubro. Também pela mesma rodada, no mesmo dia, teremos Botafogo e Atlético Paranaense, o derby paulista entre Palmeiras e Corinthians, Bragantino e São Paulo, Atlético Mineiro e Santos, Grêmio e Bahia, Sport Recife e Fortaleza, Coritiba e Goiás, Ceará e Internacional, Atlético de Goiás e Vasco. 29ª rodada, 24 de outubro, Flamengo e Ceará se enfrentam pela 29ª rodada. Também teremos Vasco e Botafogo, Santos e São Paulo e Santos, o Sansão, Bragantino e Atlético Mineiro, Coritiba, Corinthians e Fluminense, Internacional e Goiás, Sport Recife e Palmeiras, o clássico Atletiba aqui, Coritiba e Atlético Paranaense, Fortaleza e Grêmio e Atlético de Goiás e Bahia. Esta foi a 29ª rodada. Na 30ª rodada, que começa no dia 28 de outubro, 28/10, teremos Fluminense e Sport Recife, Vasco e Coritiba, Palmeiras e Grêmio, Santos e Botafogo, Atlético Mineiro e Atlético de Goiás, Internacional e Fortaleza, Bahia e Corinthians. O Furacão enfrenta o São Paulo, Ceará e Bragantino, Goiás e Flamengo. 31ª rodada com o clássico dos milionários aqui no dia 1º de novembro entre Flamengo e Palmeiras. Também pela mesma rodada teremos Botafogo e Atlético de Goiás, São Paulo e Internacional, Bragantino e Vasco, Corinthians e Sport Recife, Grêmio e Atlético Mineiro, Bahia e Atlético Paranaense. O Coxa enfrenta o Fluminense, Fortaleza e Santos, Goiás e Ceará. 31ª rodada. A 32ª rodada, que começa no dia 4 de novembro. O novembrão começa com Fluminense e Botafogo, Vasco e Atlético Mineiro, São Paulo e Curitiba, Santos e Goiás, Corinthians e Bragantino, Internacional, Grêmio, Grenal aqui no dia 4 de novembro, Sport Recife e Bahia, Atlético Paranaense e Flamengo, Ceará e Palmeiras. O Atlético de Goiás enfrenta o Fortaleza. 33ª, calma aí, galera, está quase terminando. No dia 8 de novembro teremos Fluminense e Goiás, Vasco e Bahia, Palmeiras e Botafogo, o clássico paulista entre Santos e Corinthians, Atlético Mineiro e Fortaleza, Internacional e Bragantino, Sport Recife e Flamengo, Coritiba e Grêmio, Ceará e Atlético Paranaense, Atlético de Goiás e São Paulo.
Já estamos terminando, calma aí. Rodadas que podem definir muita coisa aqui entre título, Libertadores, Sul-Americana e rebaixamento. 34ª rodada começa no dia 18 de novembro e teremos já aqui de cara o Flamengo e Vasco. Também teremos Botafogo e Sport, São Paulo e Palmeiras, Clássico Paulista, Bragantino e Atlético de Goiás, Corinthians e Ceará, Grêmio e Santos, Bahia e Fluminense, Atlético Paranaense e Internacional, Fortaleza e Curitiba e fechando com Goiás e Atlético Mineiro. 35ª, 22 de novembro, começa aqui a 35ª rodada com Fluminense e Atlético Mineiro, Botafogo e Grêmio, São Paulo e Ceará, Bragantino e Flamengo, Corinthians e Atlético Paranaense, Internacional e Sport Recife, Bahia e Goiás, Curitiba e Palmeiras, Fortaleza e Vasco e Atlético de Goiás e Santos. 36ª tá terminando, galera. E no dia 29 de novembro teremos aqui o clássico das multidões aqui entre Flamengo e Corinthians. Teremos também Vasco e Internacional, Palmeiras e Fortaleza, Santos e Curitiba, Atlético Mineiro e Bahia, Grêmio e São Paulo, Sport Recife e Bragantino, Atlético Paranaense e Atlético de Goiás, Ceará e Fluminense e Goiás e Botafogo no dia 29 de novembro, a 36ª rodada. A 37ª começa na quarta-feira, dia 2 de dezembro, penúltima rodada. Poderemos ter aqui decisão de título, decisão de vaga para Libertadores, Sul-Americana e rebaixamento já na penúltima rodada, hein, galera? Teremos aqui Flamengo Internacional, Botafogo e São Paulo, Palmeiras e Atlético de Goiás, Santos e Fluminense, Corinthians e Vasco, Grêmio e Atlético Paranaense, Sport Recife e Atlético Mineiro, Coritiba e Ceará, Fortaleza e Bahia e Goiás e Bragantino, penúltima rodada. E finalmente aqui, com mais de 22 minutinhos, a 38ª, a última rodada do Brasileirão 2020 será no dia 6 de dezembro e teremos aqui Fluminense e Fortaleza, Vasco e Goiás, São Paulo e Flamengo que jogasse aqui na última rodada do Brasileirão 2020. Bragantino e Grêmio, Atlético Mineiro e Palmeiras, Internacional e Corinthians, Bahia e Santos, Atlético Paranaense e Sport Recife, Ceará e Botafogo, Atlético de Goiás e Curitiba. Portanto, a última rodada aqui do Brasileirão 2020. Teremos ótimos jogos e você conferir então comigo aqui no canal NetGol as 38 rodadas do Brasileirão 2020. É isso aí, galera. Deixe seu palpite aí para quem você acha que vai ser o campeão brasileiro de 2020. Deixe o seu palpite nos comentários e muito obrigado a todos pela paciência de ter nos escutado aqui em mais de 23 minutinhos comentando e falando todas as rodadas do Brasileirão 2020. 38 rodadas você conferiu aqui no canal NetGol, beleza? Valeu, galera. Por hoje é só. Espero que tenha gostado. Se inscreva no canal, deixe o like e ative as notificações, beleza? Valeu, abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Fui!